Olá, pessoal, estamos de volta, vídeo 2 desse sábado, 14 de agosto de 2021, em que estamos estudando o livro terceiro, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Nós vamos para a questão 862, mas antes eu vou só fazer um comentário a respeito da 861, que depois que eu parei eu fiquei pensando, né? A questão 861 fala a questão do assassinato, né? Se a pessoa nasce para assassinar alguém, né? E aqui ficou muito claro que não, né? Que ninguém nasce predisposto ao mal, né? Então, as questões morais sempre são nossas escolhas. E aí tem uma passagem evangélica que diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele de onde vier o escândalo. Quer dizer, muitas vezes, algumas situações ruins, elas terão que acontecer, mas aquele que provoca essas situações, ele será responsabilizado, né? Então, precisa algumas coisas, a gente vai passar por algumas coisas, mas eu não preciso necessariamente contribuir para isso. Por quê? Como a gente já comentou lá atrás, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, algumas situações vão acontecer? Vão. E vão acontecer com ou sem a minha influência. De preferência sem, né? De preferência que eu consiga aí não ser o objeto que traz o escândalo. Tá ok? Questão 862. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso o que podemos chamar fatalidade? E aqui, olha aqui de novo que ele fala: pode ser fatalidade, se assim o quiserdes, mas decorrente da escolha do gênero de existência. Porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creias, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que quer atravessar um rio a nado sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Isso acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa, e a culpa é sua. Mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela. Há o que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez um mau poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Então veja, olha que coisa mais fantástica isso, né? Não há nem como discutir essa questão, né? Aquela pessoa que tudo que faz dá errado, tudo que faz dá errado, tudo que faz dá errado. Um Jó da vida, né? Aquele que Deus testou até o fim. Então, há algumas pessoas que pedem esse gênero de existência. E veja, quando a gente fala gênero de existência, né? A gente não quer dizer que a gente escolheu tudo que vamos passar, mas que a gente queria passar por uma existência de dissabores. E aí isso é programado, né? Vão acontecendo os fatos ali dentro daquele gênero, né? Então, a pessoa pede para ser testada, né? Olha, vamos ver se eu consigo mesmo, né? Tenta aí de verdade. E aí aquela pessoa que tem aquela vida, nossa senhora, a gente fala, meu Deus, como que essa pessoa tão boa, tão tranquila, tão paciente, né? Tão resignada. Normalmente são pessoas assim, que passam por tudo isso. Nossa, acaba uma coisa, começa outra, Senhor. São pessoas que pediram. Agora, muitas vezes, existem aquelas pessoas que querem fazer aquilo que não dá para ser feito, que não é ali dentro das possibilidades dela. Então,
Como eu, por exemplo, se eu resolvesse virar uma cantora, eu ia morrer de fome. Eu não tenho essa aptidão, né? Não tenho aptidão do canto, né? No entanto, eu consigo ser uma boa professora, pelo menos eu acho, né? E, e trabalho nessa área que é a minha aptidão, aquilo que eu consigo fazer de melhor, né? Se eu tivesse escolhido ser cantora, fatalmente eu ia falar: nossa, minha vida, meu Deus, nada dá certo, né? Não ia dar mesmo, né? Não é o que eu consigo, né? Então, muitas vezes por vaidade, por amor próprio, às vezes por influências, enfim, as pessoas acabam se tornando infelizes nas suas vidas, mas não necessariamente por ter sido uma escolha de existência, mas por ter tomado decisões equivocadas na existência, né? Questão 863. Os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado? E não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao livre-arbítrio? São os homens que fazem os costumes sociais, e não Deus. Se a eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre-arbítrio, pois se não quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentar? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio, que os leva a preferir morrer de fome a infringi-los. Ninguém lhes toma conta desse sacrifício feito à opinião geral, enquanto Deus lhes pedirá conta do sacrifício feito à própria vaidade. Olha bem isso. Isso não quer dizer que se deva afrontar a opinião sem necessidade, como certas pessoas que têm mais de originalidade do que de verdadeira filosofia. Tanto é desarrazoado exibir-se como um animal curioso, quanto é sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escala. Então, complemento daquela questão anterior. Quer dizer, mas ele foi a família, as pessoas pressionaram. Então, veja, ele se submete, as pessoas se submetem por uma opção, por uma escolha, né? Poderia não se submeter. Fala, não quero. Ah, Kátia, você vai ser cantora. Fala, não vou ser cantora, gente, lamento. Ah, Kátia, você vai fazer medicina. Não vou, porque quando eu vejo sangue eu desmaio. Então, não posso, né? Então, veja. E não é uma questão de briga à toa. Ah, não, eu vou ser, né, sei lá, né, um rebelde sem causa, né? Mas é lutar por aquilo que é suas aptidões, por aquilo que gostaria e que poderia fazer bem feito, né? Então, essa frase final me deixa, assim, eu acho que fecha perfeitamente. É sensato descer voluntariamente e sem reclamações, se não se pode permanecer no alto da escala. Então, se eu chego num lugar que eu vejo que não é para mim, que eu não consigo, eu saio e recomeço, né, de acordo com as minhas aptidões. Se há pessoas para as quais a sorte é contrária, outras parecem favorecidas por ela, pois tudo lhe sai bem. A que se deve isso? Em geral, porque sabem orientar-se melhor. Mas isso pode ser também um gênero de prova. O sucesso as embriaga. Elas se fiam no seu destino e frequentemente vão pagar mais tarde esse sucesso com reveses cruéis, que poderiam ter evitado com um pouco de prudência. Então, veja, na maioria das vezes, as pessoas se saem melhor porque fazem escolhas melhores, né? Ah, ela é um médico de sucesso porque ele tinha aptidão, porque ele fez a escolha certa. Ele ia ser um advogado horrível, né? Ou ia ser um péssimo professor, não ia conseguir mexer com as tecnologias. Ele foi para o lado que ele sabia. Mas veja, também é uma prova no sentido de que você conseguir sempre ter sucesso em tudo pode trazer aí um ego inflado, né? Uma coisa meio pavão, assim, que vai
ser muito ruim, né? Vai acabar atrapalhando um pouco o seu progresso. Porque a gente já sabe, né? Tudo que é muita questão de amor próprio, tudo só para nós, só para nós, só para nós, não é muito bom. Como explicar a sorte que favorece certas pessoas em circunstâncias que não dependem nem da vontade nem da inteligência, como no jogo, por exemplo? Certos espíritos escolherão antecipadamente determinadas espécies de prazer, e a sorte que os favorece é uma tentação. Aquele que ganha como homem perde como espírito. É uma prova para o seu orgulho e a sua cupidez, né? Então veja, imagine se você tem uma pessoa que tem sorte no jogo, você vai se tornar um jogador inveterado, quanto isso vai fazer mal, né? Quanto isso vai te deixar aí, favorecer aí o seu orgulho, né? O seu amor próprio. Algumas provas eu acho que eu não gostaria. Então a fatalidade, que parece presidir aos destinos do homem na vida material, também seria resultado do nosso livre-arbítrio? Tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, se melhor as portas, mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e no bem-estar são espíritos covardes que permanecem estacionários. Assim, o número dos infortunados sobrepassa de muito o dos felizes no mundo, visto que os espíritos procuram, na sua maioria, as provas que lhes sejam mais frutuosas. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e dos vossos prazeres. Aliás, a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada. Não seria assim pela ausência da dor. Então veja, todo aquilo que eu passo na minha vida corpórea faz parte de um planejamento, faz parte daquilo que eu escolhi como prova lá quando eu estava planejando a minha reencarnação. Voltamos já, acabamos por aqui.